Querido, querida, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Estamos aí dando sequência ao terceiro trimestre de 2023. Esse terceiro trimestre de adultos, nós estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista é o pastor Douglas Batista. E nós já estamos chegando aí na 12ª lição, na penúltima lição. Essa penúltima lição será ministrada no dia 17 de setembro de 2023. 17 de setembro de 2023, 12ª lição, penúltima lição, sendo a igreja do Deus vivo. Sendo a igreja do Deus vivo. Desde já eu quero agradecer você que tem estado conosco aí, já estamos chegando na 12ª lição. O texto áureo dessa lição está inserido na carta que Paulo escreve aos irmãos ali na cidade de Éfeso, no capítulo 5, versículo 32 de Éfesos. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Texto áureo. A verdade prática diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 3, versículo 14 ao 16, e em Efésios 5, versículo 25 ao 27, versículo 32. Os objetivos dessa lição, meu amado e amada: o primeiro objetivo é explicar a natureza da igreja do Deus vivo. O segundo objetivo é enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E o terceiro e último objetivo é elencar as armas da igreja do Deus vivo. A introdução aqui, o pastor Douglas Batista, ele escreve assim: os efeitos do mundanismo são percebidos, e como são, né? São percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento em Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Que lição tremenda essa lição, a lição de número 12, a penúltima lição. A palavra-chave da lição é igreja. Igreja é a palavra-chave da lição. É importante aqui nós destacarmos nessa palavra-chave que a enciclopédia histórico-teológica ela traz a seguinte definição para a igreja. No Antigo Testamento, o hebraico, a palavra Gahal designa a Assembleia do Povo de Deus. Deuteronômio 10:4, Deuteronômio 23, versículo 2 e 3, Deuteronômio 31:30, Salmos 22, verso 23. E também na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento traz esta palavra por eclésia. Eclésia e sinagoga. Igualmente, no Novo Testamento, igreja ela traduz a palavra grega eclésia. No grego secular, eclésia designava uma assembleia pública. E este significado ainda foi mantido também no Novo Testamento, nas referências de Atos 19, 32, versículo 39 e 41 de Atos 19. Até mesmo no Novo Testamento, eclésia pode significar Assembleia dos Israelitas, em Atos 7, 38, Hebreus 2, 12. Mas a parte dessas exceções, a palavra eclésia no Novo Testamento designa a igreja cristã, tanto local, em Mateus 18, 17, Atos 15, 41, Romanos 16, 16, 1 Coríntios 4, 17, 1 Coríntios 7, 17, 1 Coríntios 14, 33 e Colossenses 4, 5.
designa eclésia como igreja cristã local. E também eclésia como uma igreja universal, em Mateus 16, 18, Atos 20, 28, 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 15, 9 e Efésios 1, 22. O primeiro tópico desse ponto, o primeiro ponto da lição é a natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro ponto da lição, a natureza da igreja do Deus vivo. É importante aqui também nós destacarmos que muitos frequentam a igreja, mas não sabem o que é igreja. Por quê? Porque eles acham que estão frequentando igreja. Eu vou frequentar essa igreja, vou frequentar tal igreja, aquela igreja. Pensam que a igreja é um edifício. Pensam que a igreja é uma denominação, é um CNPJ. Pensam que a igreja é um clube ou mesmo uma sociedade com valores morais. Será que estas opiniões estão corretas, de acordo com a Bíblia ou não? A igreja é a casa do Deus vivo. A casa do Deus vivo. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. É Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 3,15. O Novo Testamento, meu amado e amada, usa muitas figuras de linguagem para falar da natureza da igreja. A igreja é uma carta de Cristo, em 2 Coríntios 3,3. A igreja é os ramos da videira, em João 15,5. A igreja são embaixadores, em 2 Coríntios 5,20. A igreja é a geração eleita, 1 Pedro 2,9. A igreja aparece como sacerdócio real, a nova criação, os filhos de Deus, a família de Deus, o povo de Deus, membros de Cristo, o templo de Deus, menina dos olhos de Deus, imaculada, a noiva, a esposa. E é nesta última figura de linguagem que Paulo fala neste momento da igreja como templo espiritual, casa do Deus vivo. Por que a ênfase no Deus vivo? Porque naquela época, meu amado e amada, assim como hoje, havia falsos deuses. E os falsos deuses eram deuses mortos que não passavam de imagens, de blocos de madeira, de mármore ou de pedra. Mas o verdadeiro Deus é vivo. Ele é a fonte da vida. E é Ele que dá a vida, respiração, saúde, sustento às criaturas dele. Nem tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sim, o Deus vivo habita na sua igreja. A igreja é a casa de Deus. Mas quando Paulo, o apóstolo dos gentios, ele usa a expressão casa de Deus, imediatamente ele explica que não se trata de um edifício de mármores ou de pedras, e sim de pessoas. É um templo espiritual. Em 1 Timóteo 3,15, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Isso aqui é tremendo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ora, Deus não vive em templos feitos por mãos humanas. Em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. A metáfora, então, se refere não a um templo como este que nós congregamos, que nós vamos, não, mas nós mesmos, como tijolinhos que formam esse grande edifício espiritual, a igreja do Deus vivo. Paulo, ele orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja
do Deus vivo. Também, outro tópico da lição, a coluna e firmeza da verdade. A coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3, 14 a 16. Paulo, ele falou da natureza da igreja e mostrou agora a sua fundação, a sua função. A igreja é a coluna e baluarte. Ambas as palavras têm a conotação de prover suporte. O intuito de Paulo é enfatizar, em oposição aos falsos mestres, que a verdade do Evangelho é encontrada na igreja de Deus e sustentada pela própria igreja. Dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade não significa que a autoridade da Bíblia depende da igreja, como os romanismo quer interpretar. Não, senhores, mas sim que a igreja, sendo a casa de Deus, deve apoiar e promover a verdade do Pai. A casa de Deus nunca deve ter o foco em si mesma, mas na verdade, e glorificar ao Deus que é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia, ela assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrinas. Portanto, meu amado e amada, a responsabilidade da igreja é propagar, testemunhar, defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, meu amado, minha amada, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então tem que preservar. O mistério da piedade é outro tópico dessa lição. Em 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Olha, querido, querida, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso aqui é tremendo. A palavra mistério aqui não se refere a alguma doutrina misteriosa, mas à obra de salvação que Deus promove e revela plenamente em Cristo. Repare que a formação é diferente em sua Bíblia. É porque o texto é poético, proveniente e provavelmente Paulo usou de um hino muito cantado na igreja primitiva para exemplificar qual é a verdade que a igreja tem que promover. É a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Olha, meu querido, querida, devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A palavra mistério sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A palavra piedade retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Assim, desse primeiro ponto, a igreja é a casa de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, portanto, a verdade do Evangelho. Vamos aí, queridão, para o segundo ponto da lição: Cristo e o relacionamento com a igreja. É importante nós destacarmos aqui: a verdade é aquilo que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina o quê? O que nós ensinamos? O que o Evangelho, o que a Bíblia nos mostra a ensinarmos? Primeiro, a encarnação.
aquele que foi manifesto em carne, o Evangelho nos ensina que o nosso Deus se fez ser humano para nos salvar. E é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. O que o Evangelho ensina? Ensina a encarnação, mas também ensina a ressurreição. Foi justificado em espírito. O Evangelho nos ensina que o nosso Deus não está num túmulo, não, senhores, como tantos líderes religiosos estão. Pelo contrário, Jesus ressuscitou, está vivo, aleluia, glória a Deus, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, a primícia dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, em Romanos 1,4, vai confirmar. Também o que nós ensinamos? A ascensão. Contemplado por anjos, o Evangelho ensina que Jesus foi elevado aos céus e prometeu que um dia voltaria, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, glória a Deus, porque ficais aí olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir? Atos 1, versículo 10 e 11. O que nós ensinamos? A pregação. Pregar entre os gentios. Ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo, o Evangelho, as boas novas. Jesus é o próprio Evangelho. O Evangelho ensina que devemos pregar essa mensagem a todos, uma mensagem cristocêntrica, onde Jesus é o centro e não o homem, justamente porque essa pregação não será em vão, porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Atos 13, 47. Meu amado, minha amada, o que devemos ensinar? O Evangelho ensina a glorificação. Recebido na glória, o Evangelho ensina que Jesus foi recebido na glória. Ou seja, ele está exaltado à mão direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu e ele falou essas palavras em Atos 7,56. O Evangelho nos ensina estas coisas. E esta é a verdade que a igreja deve defender e proclamar. Será que a igreja hoje tem feito esse papel de pregar o verdadeiro Evangelho? Tem se colocado como defensora e proclamadora da verdade? Nós temos nos colocado nesta posição? São indagações que ficam aí para os amados responder. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Isso aqui é tremendo, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A síntese do segundo ponto fala a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destaca no relacionamento de Cristo com ela. Vamos aí finalizar essa lição. Vamos para o terceiro e último ponto da lição: as armas da igreja do Deus vivo, ou glória. Meu amado e amada, Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, os seus versículos 5 e 6, ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos
age por meio de todos e está em todos. Isso é muito forte. É na graça de Deus que a Igreja de Cristo se torna unida, se torna um corpo, um rebanho, vive numa só fé, adora um só Senhor. É a graça de Deus que faz as pessoas estarem bem ajustadas. O outro tópico do último ponto da lição fala do zelo pela verdade. Um dos maiores desafios que a Igreja do Senhor enfrenta nos dias de hoje é o de se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque tem pessoas que se posicionam por um candidato, por alguém, mas por Jesus não se posiciona. E é um desafio da igreja se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus. Quando buscamos na palavra de Deus subsídios para entendermos como de fato devemos nos posicionar como servo, serva de Deus, com relação a esta grande batalha que enfrentamos, vemos homens e mulheres que nos dão grandes exemplos de servo de Deus, que souberam se posicionar com firmeza diante das adversidades e saíram os vencedores como Noé, Davi, Elias, Ruth, Esther e muitos outros. É importante nós destacarmos que Satanás não está brincando de matar, ele não está brincando de roubar, Satanás não está brincando de destruir. Esta é sua missão. Ele é obstinado por a missão que ele faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não podemos nos iludir achando que Satanás vai desistir de nós, porque isso não é verdade. Satanás vai sempre e todos os dias tentar minar as forças da Igreja de Jesus Cristo. E com isso, meu amado e amada, o que mais temos visto são lares, casamentos, ministérios, projetos e sonhos sendo totalmente destruídos, arrasados, porque na hora da batalha não temos posicionamento em Cristo. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, meu amado e amada, enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. O Evangelho de Cristo é a única verdade. Vamos aqui para o outro tópico, o ensino da verdade. Temos que saber quem somos em Cristo para usarmos os direitos e privilégios decorrentes da autoridade conquistada por ele na cruz do Calvário. Então, meu querido, querida, é como se eu tivesse sido crucificado juntamente com ele. Quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele, você, nós. Quando Jesus se assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, ele me levou, a mim, a você, juntamente com ele. Portanto, eu estou assentado nos lugares celestiais com ele. Essa é a minha posição em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos tirou de um lago horrível, Uricamassúria, e nos firmou nossos passos numa rocha, perdoou nossos pecados, adotou-nos como filhos, salvou-nos com o Espírito, selou-nos com o Espírito Santo e nos fez templos do Espírito Santo, constituiu-nos embaixadores de Cristo, povo eleito, nação santa, povo adquirido, somos propriedade exclusiva de Deus. Como se não bastasse tudo isso que Deus fez por nós, ele ainda compartilhou conosco a autoridade que ele recebeu do Pai. E quando cremos nele, nós também recebemos essa
autoridade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, querido, querida, um servo de Deus, uma serva de Deus, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso de forma alguma. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso muitos servos de Deus até mesmo têm morrido por defender o verdadeiro evangelho. Vamos aí para a síntese do terceiro ponto. Zelo e ensino pela palavra são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Concluindo a lição, vamos concluir. Diante dos ataques diante dos ataques de destruição da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e requer a igreja santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo de integridade da verdade revelada. E hoje precisamos estar pregando uma mensagem cristocêntrica que tem sumido aí de muitos púlpitos das igrejas. A igreja do Deus vivo é uma igreja viva. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.